Meus irmãos, quero cumprimentar cada um de vocês com a paz do Senhor. Quero estar aqui trazendo para você uma reflexão bíblica que se encontra aqui na Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 24, onde a palavra do Senhor ela nos diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Talvez você já conheça a história de Moisés, já assistiu aí filmes, séries, já leu aqui na palavra do Senhor sobre a história de Moisés. Moisés, ele era filho de um casal temente a Deus. Os nomes dos pais de Moisés eram Amrão e Joquebede. E a Bíblia diz que quando Moisés nasceu em um período que havia um decreto do faraó do Egito, dizendo que todas as crianças do sexo masculino, elas deveriam ser mortas e jogadas no rio. E como os pais de Moisés, eles eram tementes a Deus, eram pessoas que amavam a Deus, que amavam a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles não temeram o decreto do rei. Eles não se submeteram a esse decreto do faraó do Egito. E eles decidiram guardar a sua criança. Porque eles entenderam que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito na vida daquela criança. E aí eu me lembro aqui de Deus falando com o profeta Jeremias. Quando Deus fala com o profeta Jeremias, Deus diz assim: Jeremias, quando você estava ainda no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te designei para as nações como profeta. O salmista Davi, no Salmo de número 139, versículo 16, vai dizer que quando eu e você, nós éramos ainda substância informe, Deus ele já nos contemplava no ventre da nossa mãe. E ele já havia escrito e determinado todos os dias das nossas vidas. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano para a sua vida. Você não é obra do acaso. Você é obra de Deus. Deus ama você. Você é alguém especial para Deus. Deus ele tem lhe dado graça, tem lhe dado sabedoria, tem lhe dado habilidades, talentos. Você é plano de Deus. Você foi criado por Deus. Você foi projetado por Deus. Desde o ventre da nossa mãe, Deus ele já nos conhecia e nos contemplava. Então os pais de Moisés entenderam isso e não entregaram a sua criança para o faraó do Egito. Só que chegou um momento que eles não conseguiram mais esconder aquela criança. Eles colocaram Moisés dentro de um cesto no rio Nilo e entregaram Moisés ali nas mãos do Senhor, confiando que Deus iria direcionar aquele cesto. E a Bíblia diz que aquele cesto foi parar na filha de Faraó. E a irmã de Moisés, que era Miriam, estava olhando de longe essa situação, e quando viu que a criança chegou nas mãos da filha de Faraó, ela se aproxima e diz assim: você quer que eu traga uma ama hebreia para cuidar desta criança? E a filha de Faraó aceitou. E Miriam foi e buscou sua mãe. E sua mãe, Joquebede, recebeu Moisés de volta das mãos da filha de Faraó, para cuidar dele até que ele crescesse e ainda recebeu um salário por isso. Veja como Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você esteja passando aí por momentos difíceis, por momentos de lutas, por momentos de dificuldades, por momentos em que você vai ter que fazer escolhas difíceis. E eu digo a você, assim como Amrão e Joquebede, confie em Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Deixe que o Espírito Santo de Deus lhe direcione nas suas escolhas, nas atitudes que você vai tomar. Porque com certeza Deus vai fazer com que tudo aquilo que acontece na sua vida venha contribuir para o seu bem. Existem males que acontecem nas nossas vidas que Deus ele é poderoso para transformar esses males em bem. A Bíblia diz lá em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para realizar nas nossas vidas muito mais além daquilo que nós temos pedido ou pensado.
Então os pais de Moisés cuidaram de Moisés, instruíram Moisés nas leis de Deus, instruíram Moisés de acordo com a palavra do Senhor. E quando Moisés já estava grande, ele retornou ao palácio, retornou ao Egito, ao palácio do Egito, para conviver ali com a filha de Faraó e com o Faraó. E a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito, para quê? Para se tornar o novo Faraó do Egito. E o autor da carta dos Hebreus vai dizer que ele precisou fazer uma escolha. Quando Moisés já estava grande, já estava ali na idade adulta, ele precisou escolher entre viver para sempre ali no Egito, se tornar o novo Faraó do Egito, ou então ir fazer a vontade de Deus, ir para o deserto, sofrer com o povo de Deus no deserto. E a Bíblia diz que diante dessas duas escolhas, Moisés escolheu ir sofrer com o povo de Deus. Por que ele fez essa escolha? A Bíblia diz, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Essa é uma escolha que eu e você precisamos fazer. Viver o gozo passageiro do pecado, viver uma vida no pecado, uma vida que não agrada a Deus, uma vida que não é da vontade de Deus, viver em meio à mentira, em meio à falsidade, viver uma vida contra aquilo que Deus ensina, em desacordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Viver uma vida com o único objetivo, com seus olhos fitados nos tesouros deste mundo, nas riquezas que este mundo oferece. Ou então, assim como Moisés, você colocar os seus olhos em Deus. Ter em vista a recompensa que Deus para você. Porque o versículo 27 diz assim, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés, ele escolheu sofrer com o povo de Deus. Ele escolheu viver uma vida pautada por aquilo que a palavra de Deus ensinava. Porque ele tinha em vista a recompensa. Ele tinha em vista aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração do homem não consegue penetrar. Deus tem recompensas para aqueles que andam pela fé, para aquelas pessoas que são tementes a Deus, para aquelas pessoas que decidem viver uma vida para a glória de Deus. Eu e você, nós precisamos fazer uma grande escolha nesta vida. O que nós vamos fazer a respeito de Deus? Qual a escolha que nós vamos fazer a respeito de Jesus? A respeito da palavra de Deus? Seremos pessoas tementes a Deus? Seremos pessoas que vamos amar a palavra de Deus? Que vamos escolher caminhar com Deus? Que vamos escolher viver uma vida para a glória de Deus? Ou seremos pessoas que vão viver segundo o curso deste mundo, segundo as coisas deste mundo? Essa escolha é você quem faz. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim: não ameis ao mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Faça a vontade de Deus, viva para Deus, porque nós temos uma recompensa eterna. Jesus disse que aquele que nele crê não vai perecer, mas vai viver eternamente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, no nome de Jesus.